Deixa eu contar para vocês também que o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, descartou a possibilidade de que juros mais baixos do Banco Nacional de Desenvolvimento possam afetar a política monetária. E essa fala dele é uma crítica, é uma resposta, na verdade, à crítica dos economistas de que, quando um banco público oferece crédito com taxas mais baixas que o mercado, essa parte não reage à alta dos juros básicos. E para contar a oferta de crédito global, o Banco Central seria obrigado a elevar ainda mais a taxa básica. Então, para se compensar um, se eleva de outro. O que disse, então, a Aloysio Mercadante? O que ele fala? Qual é o peso do BNDES para o volume de crédito do país? 1,3%. Em economia, o rabo não abana o cachorro. Nós não temos tamanho para interferir na potência da política monetária. E por isso, na nossa tarja ali no chapéu, que a gente chama, que a parte de cima está lá, o rabo não abana o cachorro, é um trecho do que disse Aloysio Mercadante. Você concorda ou não, Alan Gani? Eu não concordo com o Mercadante. Economistas de peso, economistas muito sérios, eles falam sobre este assunto, né? De que a política monetária acaba perdendo eficácia porque o BNDES, ele estipula lá uma taxa de juros que é basicamente ligeiramente abaixo de um título público que paga inflação mais uma taxa. Então, hoje seria lá IPCA mais 5%. Isso para os novos empréstimos, porque ainda tem uma série de empréstimos que foram feitas na extinta TJLP. Então, você tem empréstimos ali de 6% sem inflação, simplesmente 6%. E aí, como é que a Selic, que está mais alta, vai acabar desaquecendo a economia para conter a inflação? Não vai, porque o empresário geralmente é um empresário que já é muito rico, porque a carteira do BNDES, 80% são para megas empresas. É justamente aquelas empresas, Evandro, que não precisam do dinheiro do BNDES, que tem poder de barganha com os bancos privados, né? Quem que não quer aí uma conta dessas grandes empresas? O banco privado acaba oferecendo taxas de juros menores. Só que acontece que o crédito direcionado, crédito estatal, e aí não estou falando só do BNDES não, Evandro, 50% passa pelo crédito estatal nesse país. Ou seja, 50% é um crédito direcionado. Aí é claro que vai dificultar o trabalho do Banco Central. Então, em parte, a taxa de juros ela é muito elevada no Brasil por conta do BNDES. Fala, Gustavo Segré. O BNDES financia parte do seu dinheiro para otorgar empréstimos através do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que representa 28% do PIS e PASEP. Quando a empresa paga, 28% do que é pago vai para o BNDES. Com uma taxa, um custeio desse valor muito baixo, porque ele está financiando através de arrecadação do próprio Estado. A dúvida é, se o banco chama Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a pergunta mais natural do mundo seria por que não emprestar esse dinheiro ou parte desse dinheiro com taxas eventualmente beneficiosas para o mercado, para empresas que geram emprego e que geram melhoras sociais. E elas são as pequenas e médias empresas, que concentram, mesmo sendo uma enorme quantidade de empresas pequenas, uma grande quantidade de funcionários. Então, em lugar de emprestar, por exemplo, na época, para grandes empresários que vendiam fumaça ou para empresários que compravam empresas fora, que não defendiam o emprego nacional, a pergunta é por que na matriz econômica do BNDES não se cumpre realmente esse objetivo de atender o desenvolvimento econômico e social através das pymes e se através de empréstimos com empresas muito grandes, geralmente com personalidades ou diretorias ou coisas muito próximas ao governo. Fala, Luiz Felipe Dávila. Você perguntar no BNDES, eles falam que eles fazem isso aí. Eles contam que fazem isso aí. Mas eu entendo que o papel do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, como o Segré aqui, ele devia focar numa coisa muito importante e o Alan Gani trouxe aqui. Grandes empresas podem ter empréstimos com os grandes bancos. Mas onde é que o BNDES pode entrar nessa equação para ajudar, inclusive, os grandes bancos a emprestar por taxas de juros menores e investimentos de longo prazo? Investimento de infraestrutura, a gente está falando de investimento de 20 anos.
E banco, até por uma questão de compliance, não pode emprestar dinheiro durante 20 anos porque não sabe o que acontece com a empresa. Então, assim, nesta hora, o BNDES poderia entrar numa parceria dessa para financiar projetos estruturantes desse do país. Por que isso é importante? Porque o governo ainda não entendeu que o melhor plano da nova matriz industrial é melhorar infraestrutura, é investir em aumento de produtividade, não é ficar criando indústria, não é dar subsídio para ninguém, é só criar as condições ideais. Aliás, a melhor política econômica e industrial foi sugerida por um cara lá atrás, em 1776, chamado Adam Smith, que ele falava, você quer fazer a economia crescer? O que a gente precisa é taxação baixa e regulação simples. É exatamente isso que o Brasil precisa fazer. Se isso acontecer, o investimento privado vem ao Brasil. O problema é que se você gastar bilhões de reais com esse novo programa da indústria, sabe por que não vem? Porque todas as amarras do Estado brasileiro continuam presentes. A insegurança jurídica, a pior legislação trabalhista que tem, a pior legislação tributária que tem. Então, essas coisas criam uma complexidade que gera imprevisibilidade. Ao gerar imprevisibilidade, não tem investimento de longo prazo. Então, se a gente melhorar o ambiente de negócio no Brasil, o dinheiro privado vem, Evandro, porque a gente tem a demanda. A gente tem um país de 209 milhões de pessoas. É óbvio que todo mundo quer investir aqui. Qual que é o medo do investimento? É que as regras são imprevisíveis. Então, se nós melhorarmos o ambiente de negócio, o dinheiro privado viria o investimento sem nenhum custo de 300 bilhões de reais, como é o caso desse novo plano da indústria brasileira. Você concorda com o Dávila Piperno? Algumas coisas, projetos estruturantes. Sobre esse novo projeto da indústria, hoje, aliás, eu recomendo para a nossa audiência um belíssimo, ótimo texto do grande economista, o Alan sabe que eu gosto muito dele, o Felipe Salto, está lá no portal UOL, ele defende, inclusive, esse projeto. Até porque ele também chama atenção para duas coisas, né? Esse projeto, ele contempla não apenas a indústria tradicional, mas também a nova indústria. E não existe país cuja indústria tenha se desenvolvido sem visar o exterior, ou seja, exportações, e também sem algum plano de impulso do seu próprio governo. Mas, independentemente disso, fora isso, queria chamar a atenção exatamente para os projetos estruturantes. O BNDES tem participado de vários projetos estruturantes, inclusive de governos de oposição, conforme eu já falei aqui algumas vezes. Não vai longe, aqui em São Paulo, por exemplo, o trem Intercidades. O governador Tarcísio, há coisa de 2 meses, foi lá em Brasília e saiu felizão da vida. Lá falou, estou indo embora com o maior cheque do dia, 10 bilhões de reais. Assim como, por exemplo, a gente vê recursos para projetos aí, energia eólica. Na rota da integração, o BNDES também está entrando junto com capital externo. Agora, eu concordo com o Segré de que realmente ele tem que olhar mais para o pequeno empresário. Esse gera desenvolvimento, gera empregos, gera riqueza. E no passado, principalmente, o BNDES olhou muito pouco para ele. Eu quero até trazer aqui para vocês, porque vocês já tocaram nesse assunto da indústria, né? É que está acontecendo o seguinte, gente, depois do presidente Lula criticar o novo plano de política industrial, o vice-presidente Geraldo Alckmin e também o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, eles estão trabalhando numa espécie de defesa desse programa. Durante um fórum que reúne representantes de empresas do G20, que o vice-presidente enfatizou a importância do BNDES no sentido de promover competitividade a partir de crédito. Mas também quis deixar claro que o programa anunciado ele não iria promover mais gastos com subsídios para a indústria. Que os juros subsidiados eles serão em uma parcela pequena de linhas de financiamento. E o presidente do BNDES disse que o cenário geopolítico atual tem impulsionado políticas industriais e protecionistas nos países ricos e industrializados, o que impõe aos países do chamado Sul Global fazer o mesmo. Como é que vocês avaliam isso, hein, Alangani? Olha só, Evandro. Incentivar, mas sem subsidiar, e uma necessidade baseado naquilo que os países também têm feito, os países mais ricos. Olha só, é claro que não tem uma economia completamente liberal em nenhum lugar do mundo onde não tem nenhum subsídio. Então a gente sempre vai falar em mais ou menos subsídios. Certo, Pepe? Muito bem.
O ponto que o Brasil, os subsídios, o tamanho do banco estatal e aí essa taxa de juros via BNDES abaixo do mercado também é um subsídio para as grandes empresas, é muito elevado, né? Historicamente é muito elevado. Em alguns governos é mais elevado ainda, em outros governos menos elevados, mas sempre foi historicamente muito elevado. Deu certo essa fórmula? Não. Essa fórmula onde o Estado vai direcionar para onde tem que ir o crédito, o Estado sendo o indutor do crescimento econômico, essa fórmula não deu certo. A nossa indústria, ela perdeu competitividade ao longo dos anos. Eu lembro que alguns economistas, né, o próprio Delfim Neto, falaram, não, o problema da indústria é o câmbio. Se desvalorizar a moeda, aí o Brasil vai crescer, a indústria vai voltar. E no governo Dilma, do governo Dilma 1 para o Dilma 2, a moeda desvalorizou brutalmente e a indústria não se recuperou, muito pelo contrário. Então, o que eu vejo? Qual que seria a grande política industrial hoje, Evandro? Seria a redução do tamanho do Estado, porque isso naturalmente faria com que as taxas de juros reduzissem e também seria possível uma redução da carga tributária. Esses são os dois venenos da indústria. Taxas de juros de mercado, não do governo, taxas de juros de mercado elevadas e carga tributária muito elevada. E também atacar a baixa produtividade. Aí sim a gente teria uma indústria mais pujante. Você concorda com ele, Dávila? Concordo e ainda acrescento algumas cerejas nesse bolo do Alangani aí. Porque qual é a história do governo? O discurso do governo hoje, assim, os outros países subsidiam a indústria e, portanto, o Brasil tem que entrar nessa aqui também, porque senão a gente vai ficar para trás. Mas isso é que nem se entrar numa loja e só olhar a vitrine e não ver como é que está atrás da vitrine, o que é o estoque da loja, como é que a loja funciona. Então, olha, a vitrine é isso, está todo mundo ajudando a empresa, subsidiando e tal, tudo bem. O que tem que estar por trás dessa loja chamada Brasil? Tem que estar exatamente o que o Alangani falou. Cadê uma política tributária? Qual é o país do mundo que tem 75% do PIB judicializado com contencioso tributário? Onde é que está um país que tem uma legislação trabalhista que ainda é caótica e que nem a Justiça do Trabalho respeita? Como é que você vai investir num país que o Supremo um dia acorda e fala assim, olha, aquele imposto que nós achávamos que era indevido no passado, agora é devido e a gente cobra de forma retroativa. Então, gente, na hora que você olha isso, você sai correndo dessa loja, porque você olha, putz, a vitrine é maravilhosa, mas por trás disso aqui é uma desordem total. Então, o que o Brasil tem que fazer é acertar essas questões regulatórias, essas questões legislativas, melhorar o ambiente de negócio. Se isso fizer, o resto vem. Quer dar um empurrãozinho num setor, tal, não é esse o problema, mas isso é a cereja desse bolo. Por trás tem uma questão toda regulatória, burocrática, legislativa, que a gente não está encarando. Então, o Brasil não é um lugar amigável para se fazer negócio. É um país muito complicado para fazer negócio. Então, quando você compara isso com o resto do mundo, é complicado. E aí, por último, que o Alangani bem colocou aqui, que é o custo do capital no Brasil. Um país que tem a maior dívida em relação ao PIB, 85% da dívida em relação ao PIB, é um país que as pessoas olham como correr risco de insolvência. Tudo bem que tem reserva, tem tudo isso, mas o problema é o custo do capital aqui. Então, essas coisas inviabilizam qualquer plano industrial. Fala, Segré, para a gente arrematar. Agrego mais uma cereja nesse bolo todo. Eita, mas já está virando o bolo de Santo Antônio, já como eu costumo dizer. Mas como essa política industrial deveria atingir a todo mundo? Porque hoje você tem uma política industrial defendida pelo governo que aplica em forma seletiva. Aplica em forma seletiva não somente ao setor, sino também à empresa. Vamos imaginar, Evandro, que nós quatro aqui vamos disputar 100 metros de corrida. Aí, de repente, vem você, que é o governo, e fala, eu vou colocar uma patinete no Piperno. O que tem que ser no Piperno? Ele vai ganhar. É para não ficar sozinho. É do governo. Ele vai ganhar. Ele vai ganhar. E nós vamos ficar sem a competitividade da corrida, mas não porque a gente se preparou pior que o Piperno, sino porque alguém, Evandro, o governo, falou, eu vou ajudar o Piperno. E vou colocar o Piperno para ganhar. Nós três perdimos competitividade e muito provavelmente vamos ter ou que fechar ou que demitir pessoas. E aí vem um problema maior. De repente vem um investidor de fora que diz, eu também quero correr os 100 metros com vocês.
E aí, quando chega esse investidor de fora, que coloca dinheiro, que emprega pessoas, aí você fala, agora vou complicar mais, vou dar patinete para o Piperno e para o Segre. Aí o Alan, o Dávila e o que vem de fora não tem competitividade nenhuma. Você acha que alguém que leia isso vai querer colocar dinheiro no país? Não vai. Então você quis fazer uma política industrial seletiva, arbitrária, quer fazer para todo mundo? Não coloca uma patinete no Piperno. Tira o tributo dos 4. E aí o melhor preparado poderá ganhar, mas não vai ganhar pela ajuda do governo. Senão isso não é legal para investidores. Piperno, você discorda do Segré em alguma parte? Eu vi que você se manifestou ali. Não, eu acho que esse último projeto, ele tem defeitos, eu já apontei alguns, mas ele tem virtudes, ele é o mais abrangente que eu já vi. Ele está incluindo vários setores. Ele não está, assim, é difícil a gente apontar que hoje ele sabe, um projeto estrito, seletivo e tal. Ele está bem abrangente, ele está incluindo, inclusive, setores tradicionais, a nova indústria, a bioeconomia. Se vai dar certo, isso é uma outra história, eu acho que ele tem que ser aperfeiçoado. A gente já falou da história das compras governamentais, de reserva de mercado, isso está errado. Agora, eu acho que ele é bastante abrangente.